que o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. Reconciliação? Será que é para me reconciliar com a minha ex-mulher? Será que é para me reconciliar com o meu patrão? O ministério da reconciliação. E a reconciliação entre Deus e homem. Porque você pode estar aqui essa noite ouvindo o culto aí, a live, e você fala, mas quando que eu fui separado de Deus para precisar de reconciliação? Ora, você tem as suas respostas, às vezes tem até a sua religião. Eu posso te afirmar com certeza que ao longo da história humana, a religião levou mais gente para o inferno do que as guerras. Você está falando uma grande besteira, é mesmo? Você sabe quantas pessoas a religião já mandou matar por não concordarem com eles? Eu gostaria de te perguntar, se você ler nos seus livros de história as páginas da história humana, as falsas religiões mataram mais pessoas do que a guerra. Desde 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo bradava na cruz, está consumado, de lá para cá, milhares de religiões surgiram, e muitas delas levam o nome de Jesus, e levam o nome de Deus. E como eu vou saber, pregador, que a igreja que eu frequento, que a religião a qual eu faço parte, como eu vou saber qual que é a certa? Porque se eu entrar aqui no Google e eu colocar o nome religião, vai aparecer centenas e milhares de páginas. Igrejas, ministérios, comunidades, visões de células, gente que se reúne na rua, gente que se reúne em templos, e todos eles, a maioria deles falando, é só a minha religião que salva, e você, eu venho questionar você, que está ouvindo aqui e que está ouvindo ali, como você vai distinguir qual que é a certa? Todos usam a Bíblia, a palavra de Deus. Pega a minha ali para mim, filho, em cima do baixo. As religiões do mundo ocidental usam a Bíblia. E você fala, veja bem, por que então, se há uma só verdade, por que não há uma só religião? Por que não há só uma igreja? Porque cada um, e a razão pelo qual as pessoas, a resposta que eles têm para eles mesmos, eles não tiram da Bíblia, eles vão aos psicólogos, e os psicólogos dizem, o ser humano tem essa necessidade. Ah, pregador, há muitas religiões e muitas placas de igreja. Quantas placas de denominações nós temos aqui no nosso bairro, nesse mundinho pequenininho aqui que a gente vive? Só nesse pedaço aqui, ó, você vai subir numa avenida, você vai passar por ministério tal, igreja pentecostal, presbiteriana, renovada, Assembleia de Deus, batista, congregação. Você vai passar por inúmeras portas. E lá vai haver um homem como eu, aparentemente, usando a Bíblia. Mormons, testemunhas de Jeová, onde está a verdade nisso tudo? Você nunca se perguntou? Está desligado. Você nunca se perguntou? Alguns recebem a religião por tradição familiar. Veja bem, eu sou pentecostal, porque minha mãe era pentecostal, meu avô era pentecostal, meu pai era pentecostal, desde pequeno eu sou pentecostal, e eu estou sentado aqui na igreja pentecostal, prestando um culto pentecostal, e ouvindo uma palavra pentecostal. E haverá aquele que falou, eu nasci, fui batizado na chamada igreja católica, bem pequenininho, neném, e eu recebi a tradição de ser católico pelo meu avô, que passou para o meu pai e que passou para mim. Uma vez por ano nós vamos em Aparecida pagar os nossos votos que fizemos, e eu obedeço os sacramentos todos. Eu recebi a religião por herança familiar.
Eu vou na igreja batista, pela mesma história, eu vou na congregação, ou pudera ser aqui também, eu vou em Ministério Luz do Mundo. Não é o meu caso, você viu meu filho dando o testemunho dele, eu vou te dizer a diferença. Mas como identificar quem está falando a verdade? Por que eu coloco essa dúvida, abro essa pregação, colocando esta dúvida no seu coração? Porque dá a impressão que se você for a um lugar, e lá ser um templo de pedra bonito, e haver pessoas bem vestidas, e um homem formado em teologia, falando a palavra de Deus, dá a impressão que isso por si só é um lugar em que tem Deus, em que Deus está falando, em que é uma religião de Deus. Onde está o templo de Jesus em Jerusalém? Não há. Para você reconhecer a verdade, ela habita na seguinte palavra: a reconciliação. A igreja certa, a igreja que está pregando a verdade, eu te pergunto, de tantas igrejas que você já entrou e cultos, você tem certeza da sua salvação? Essa é uma pergunta válida, veja bem, eu conheci pessoas que passaram anos nas igrejas, e ocuparam cargos dentro das igrejas, e eram regentes de corais, e tocavam música, e tocavam bem. Esse guitarrista só pode ser de Deus, olha o solo que ele faz. Olha o trompete que esse homem toca, eu sinto-me tocado. E eu, ao longo da minha vida, conheci muitas pessoas, e eu perguntava simplesmente para ela: você tem certeza da sua salvação? A resposta é sempre: veja bem, eu vou na igreja desde pequeno. Não é isso que eu estou perguntando. Eu dou o dízimo, não é isso que eu estou perguntando. Eu vou ao culto todos os domingos, não é esta a pergunta. A pergunta é: se essa noite te pedirem a sua alma, você sabe para onde você vai? Com que você se apresentará diante do juízo? Você confiará nas suas obras, você vai dizer: ó Deus, eu fui pela minha vida inteira e toquei violino na igreja. A vida inteira eu carreguei a maleta do pastor, a vida inteira eu limpei o seu templo lá na terra, e eu fazia muitas coisas, eu ficava de segunda a domingo na igreja, eu trabalhava para sustentar minha família, ok, mas eu sempre separei um pedacinho da minha vida para a questão de fé. Eu sempre oro. Você sabe, alguns costumes religiosos que a pessoa tem. Eu sempre orei antes de comer. Eu sempre orei antes de sair de casa. Eu sempre passei em frente a um templo católico e fiz o sinal da cruz. Eu já me batizei. Ora, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando. Já tive todos esses embates. Você tem certeza para onde vai a sua alma? Hoje há uma resposta e que se diz assim: Deus está comigo porque eu tenho dinheiro, eu sou próspero. Mas não é isso que eu estou perguntando. Deus está comigo, só pode estar comigo. Eu fiz a campanha na igreja tal, e olha só, o meu processo na justiça saiu, o meu carro é maravilhoso, eu tenho dinheiro no banco, eu estou empregado, não sou como a maioria, então Deus só pode estar comigo. Jesus Cristo definiu assim: louco, esta noite pedirão a sua alma, e todos esses bens para que lhe servirá? A salvação da alma não pode ser comprada pelo dinheiro e nem pela devoção religiosa, porque o homem de Deus está desligado. Mas permanece a pergunta: qual que é, então, o pregador? A igreja correta. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesse lugar. Quantos aqui foram reconciliados com Deus e têm certeza de salvação? Certeza. Você tem mesmo certeza? Se seus olhos fechassem essa noite?
Olhe para o lado, você que está com a mão levantada. Olhe, olhe. Cada um deles. Vocês são um bando de fanáticos, isso não é possível. Então, nos próximos 5 minutos, eu vou te dizer, eu espero que você preste atenção. Você aqui, que está vendo, não pode ver pela câmera as pessoas que ergueram a mão, que têm certeza de vida eterna. Como você pode ter essa certeza? Primeiro você tem que aceitar que você não tem Deus. Deus não coabita com o pecado. Quando você se tornou um pecador e vestiu essa roupagem religiosa, você continuou um pecador. E nada mudou aos olhos de Deus. Quando você colocou um terno, colocou uma gravata, adotou uma religião, uma plaquinha com seu nome, uma pasta de louvor, um instrumento nas suas costas, em nada você mudou para Deus, você continua manchado pelo pecado. Se você não aceita isso, você não pode ser reconciliado com Ele. Como poderá você ser reconciliado com alguém que você acha que nem perdeu? Mas se Ele é teu Pai, se Ele é teu Deus, você teria certeza de salvação. A prova é que você não sabe para onde vai quando você fechar os seus olhos. Eu não tenho que provar nada, isso você sabe dentro de você. Olha para dentro de si e se sente sujo, e se sente imundo, e se sente vazio, sozinho, se sente mal. Aquele que tem Jesus Cristo, eu quero te dizer, não haverá um dia em sua vida que ele se sentirá sozinho espiritualmente. Ele sempre saberá que os olhos do Senhor repousam sobre ele. Mas eu estou falando de você agora. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Se você é um pecador, o que é um pecado? Bom, tudo que está escrito na lei de Deus que se transgride é pecado. Tomar o nome de Deus em vão é pecado. Fazer e adorar uma imagem de escultura é pecado. Desonrar seu pai e sua mãe, desobedecendo-os, é pecado. Dar falso testemunho, cobiçar, é pecado. Trabalhar só por dinheiro, mais do que 6 dias é pecado. Adultério é pecado, furtar é pecado. Só que quando se diz que você se arrependa dos seus pecados, pecados envolve toda a transgressão. Tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que habita em sua alma. Você vê o mundo sujo como está, mas não reconhece que você está sujo. Você está manchado por uma mancha irremediável para o homem tirar. E Jesus Cristo, Deus não vê a aparência do homem, Ele vê você na condição que você realmente é. És um pecador. E se você morrer nesta condição, você vai para o inferno, está escrito. O que eu devo fazer, pregador, para que eu seja salvo? Você deve primeiro se declarar um incapaz, porque se você pode salvar a si mesmo, você não precisa de um salvador. Você precisa decidir, eu preciso de um salvador, ou eu vou salvar a mim mesmo, a minha igreja vai me salvar, ou Jesus Cristo vai me salvar. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, sendo Deus, veio como homem. Reconhecido em figura humana para representar a raça humana. Eu sou o representante capaz da raça humana sem pecado. Assim era Jesus. Ele jamais pecou. Como você pode saber que Jesus Cristo nunca pecou? Porque você, fulano, comedor de arroz e feijão, você é descendente da semente pecaminosa de Adão. E você pode culpar Adão, mas a Escritura diz que não só Adão pecou, mas todos pecaram. E quando todos pecam, separados são da glória de Deus e precisam ser reconciliados com Ele.
Quando você vira um adolescente, um jovem de 12 anos, e você transgride e você peca, você é separado de Deus, você é desligado dele, por mais que seja um religioso, ou seja um devasso, bebendo num bar, para Deus é a mesma coisa de você ir numa igreja, ou num bar, numa igreja, ou num prostíbulo, você é um pecador. Ele dizia aos fariseus: prostitutas e ladrões vão adiante de vós no reino dos céus. Porque eles tinham maior facilidade de se curvar e dizer: afasta de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Mas quão duro é o coração religioso. O coração religioso, ele vai bater no peito e vai olhar e vai dizer: eu não sou tão mal assim, há gente que é muito pior do que eu, há sempre alguém pior do que você. Isso não te faz um salvo, te faz uma pessoa socialmente aceita. Você é uma pessoa muito respeitável, você sai na sua calçada e você diz: bom dia, vizinho, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Gostaria que eu carregasse a sua compra? Muito bom, você é um ótimo cidadão, mas você é um pecador. E o salário do pecado é a morte. Essas coisas estão escritas nesse livro aqui. O salário do pecado é a morte. Então Deus, vendo você um miserável, sujo pecador, que jamais poderia se salvar, está escrito em Isaías: você censaria a tentativa para sempre. A redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. Então isso fez Deus enviando o seu Filho. Aleluia. Jesus Cristo é o seu nome. Descendente do Espírito Santo no ventre de Maria. Nasceu de uma virgem. Viveu nesta vida feliz. Aleluia. E foi crucificado pelos nossos pecados. E ressurgiu pela nossa justificação, conforme está escrito em Romanos. Aleluia. Ele foi crucificado na cruz e o seu sangue derramou, porque sem sangue não há remissão de pecados. O que você precisa se jogar aos seus pés e arrependido clamar: Jesus Cristo, eu creio, o Senhor morreu na cruz por mim, morreu na cruz para me livrar desses pecados, para me fazer uma nova pessoa. Eu creio que isso é um fato, aconteceu de fato e de verdade. E ao terceiro dia, naquele túmulo em Jerusalém, aquela pedra foi rolado e o Senhor levanta dentre os mortos e vive para sempre. Se você fazer isso, você também será um reconciliado com Deus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela fé no sangue derramado em favor dos nossos pecados. É assim que o homem é salvo. Ele não é salvo porque é um batizado. Para que Jesus Cristo teria que vir? Se um templo de madeira e ler a Bíblia salvasse alguém, para que Jesus Cristo teria que morrer na cruz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A sua carne não gosta, o seu orgulho não gosta, a sua religião não gosta, mas nenhuma destas coisas que você se gloria te deu certeza de vida eterna. Eu sou um salvo porque a culpa foi removida. O débito foi pago. O débito foi rasgado na cruz. Quando estavam rasgando a sua carne na cruz, o meu débito para com Deus estava sendo rasgado com Ele. Todo aquele que invocar o Senhor nestes termos será salvo. Curvem a sua cabeça aqui nessa casa agora. Ir para a igreja não salva. Olha você aí, já foi tantas vezes, nem sabe para onde vai. A Escritura diz que você vai para o inferno porque você não foi justificado dos seus pecados. E eu faço um convite essa noite. Você quer
Você quer ser reconciliado com Deus? Primeiro reconheça que dele você está separado. Eu vou orar e vou te ajudar. E que eu vou orar e você pode repetir depois de mim. Eu vou fazer isso bem devagar. Para que você... Oração não salva. É a fé na obra de Jesus Cristo é que salva. E a palavra do Senhor diz que quando você crê em algo, você deve dizer: criei, por isso falei. Se com a sua boca agora confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo agora, nesse minuto. E você nunca mais vai se gloriar, porque você terá recebido a salvação sem nenhum merecimento seu. Você vai viver eternamente para Ele. Então, se você quer receber Jesus Cristo como seu Salvador, curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Você não tem certeza, nunca recebeu o seu Salvador. Então diga assim: ó Deus, Deus eterno, único Deus, sou um pecador, sujo, imundo, e eu não mereço o seu perdão, mas eu estou arrependido. Eu me arrependo. Há pessoas orando aqui. Eu me arrependo. Me arrependo de ser um pecador. Estou cansado, sobrecarregado, me sinto morto e preciso de Ti. Nessa hora, eu creio de todo o meu coração que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, eu creio. E Ele morreu na cruz, sem pecado por mim. Seu sangue verdadeiramente derramou. E eu deveria estar lá. Mas Ele morreu na cruz, por meus pecados. E ressuscitou ao terceiro dia. Eu confesso que creio nesses fatos, ó Deus. Eu creio. Eu peço, Jesus Cristo, lava-me no teu sangue. Me perdoa. Lava-me no teu sangue, me perdoa. Recebe a minha vida. Para-te. Eu creio de todo o meu coração. E te entrego a minha vida, Jesus. Faz dela o que o Senhor quiser. Porque eu sei, por essa mesma fé, que estás vivo. Por isso pode me ouvir. Agora te recebo. Vem morar no meu coração. Aleluia. Me perdoa, vem morar no meu coração.